Bem, boa noite todo mundo aí. Hoje a gente vai fazer a nossa aula 9 de Python para Machine Learning. O foco da aula de hoje vai ser métodos de validação. Só respondendo aqui uma dúvida que o Iago colocou aqui no chat, ó. Professor, para fazer o plot de gráfico de decisão do KNN com mais de duas variáveis, como ficaria? Aí que tá, a gente só está utilizando esse modelo aí com duas variáveis contínuas justamente para a gente poder fazer aqueles plots. Se fizesse com uma variável contínua a mais, com 3 no total, a gente teria que fazer um plot 3D. E além disso já fica complicado. Além disso daí é só com projeção. Daí não vai ser a representação exata dos dados que nós temos, né? Por isso que ele é um gráfico didático. Na prática a gente não vai conseguir fazer ele, por conta de que nunca vai ser só duas variáveis contínuas. É um caso muito particular, né? Hoje a aula vai ser dividida em três partes novamente. Eu vou fazer um dos exercícios que eu deixei na aula passada. Ele vai ser importante para a gente gatilhar a aula de hoje. E depois eu vou falar um pouquinho de teoria e depois eu vou voltar para a aplicação. E se der tudo certo, eu acredito que a aula de hoje vai ser um pouquinho mais rápida. O próximo assunto, hoje o assunto é validação. Na próxima aula o assunto vai ser medidas. E se eu fizesse as duas coisas na aula de hoje, ia ficar um pouco confuso, até porque a aula de hoje é um pouco capciosa. Você tem que prestar bastante atenção hoje, aí, porque tem alguns detalhes aí que não são muito triviais, tá? E fica melhor se a gente dividir bem os assuntos, né? Então, vou compartilhar minha tela com vocês agora. Vou mostrar lá o meu notebook do Python. Só ajustando aqui a tela. Pronto. Então, pessoal, aqui na nossa parte 9, hoje a gente vai ver a validação holdout e depois a gente vai ver a validação cruzada K-fold, que é a mais popular aqui em Machine Learning. A holdout, a gente só usa ela em casos em que a gente não consegue usar a validação cruzada, mas isso a gente vai conversar logo mais para frente. Bem, para começar a aula de hoje, ó, eu vou aqui importar aquele conjunto de dados que a gente estava utilizando, aquele lá mesmo. Esse segundo bloco aqui que ele vai fazer, ó, ele vai fazer a divisão em teste treinamento. A gente já viu isso aqui também com cuidado na aula passada, né? Usando a train test split, com proporção 0,25. Ficava 300 para treino e 100 para teste. E aqui depois a gente faz a padronização dos dados. A gente viu que isso é importante de fazer também, né? Aqui, ó, eu defini uma funçãozinha chamada modelagem. Que modelo que eu estou usando aqui, ó? Estou usando o KNN, o K-Neighbors Classifier, que ele faz a classificação do KNN. E estou usando também a métrica acurácia. Na métrica, então, bem straightforward que eu estou fazendo aqui, ó. A função tem uma variável, um argumento aqui que recebe K, que ele vai passar aqui no K-Neighbors. Ou seja, essa função modelagem, eu posso colocar um valor nela, que é o que representa o número de vizinhos, e eu vou ter como retorno a acurácia no conjunto de teste. Porque depois aqui, ó, eu pego o meu modelo, ó, faço predict no x-test e depois calculo a acurácia entre o y-teste e o preditos teste, o que me retorna a acurácia de teste. Então, quando eu rodo ela aqui, ó, eu faço modelagem de 9. O que eu estou fazendo modelagem de 9? É um KNN com K igual a 9. E com a divisão que eu fiz aqui, ele vai me dar quanto que foi o acerto lá na amostra de teste. E olha só, foi 0,83. Ou seja, 83% de acerto. 83% de acerto quer dizer o quê? Quer dizer que nessa divisão de teste e treinamento, veja bem o que eu falei, hein? Nessa divisão de teste e treinamento, nos 100 elementos que ficaram ali para teste, o modelo com K igual a 9 conseguiu classificar corretamente 83 unidades, que também é 83% das amostras. Mas olha o que acontece, ó, se eu executar de novo essa linha, o que eu fiz quando estou executando de novo essa linha? Ele está pegando e reexecutando a train test split.
Quando ele roda de novo a Train Test Split, ele faz outra divisão dos dados e guarda outros valores aqui para quem vai para treino e quem vai para teste. Veja que ele escolhe aleatoriamente 100 para teste e 300 para treino. Quando eu rodo de novo, ele faz esse processo novamente, ou seja, reescolhe outros 100 para teste e outros 300 para treinamento. E como o meu conjunto é relativamente pequeno, 400 é relativamente pequeno, dependendo dos 300 que vai para treinamento, eu vou ter um modelo diferente do outro. E dependendo dos 100 que vai para teste, pode ser que seja mais difícil classificar eles ou mais fáceis. Então, ó, rodando novamente aqui, ó, e depois rodando a modelagem de novo, ó, olha só. O mesmo modelo que era o KNN com 9 vizinhos, que antes tinha 83%, agora tem 88%. Aí fala, puxa vida, né? Beleza, a gente está usando o método de validação holdout aqui. Isso aqui é uma amostra cega, né? Mas qual que é a real taxa de acerto aqui do meu modelo? É 0,83 ou é 0,88? Porque veja que, dependendo da amostragem que eu tomo, isso pode ficar diferente. Então, isso até serve para eu achar qual que é o melhor modelo, mas não serve para eu saber o quanto o meu modelo está sendo bom, né? Porque ele está variando muito aqui em termos da acurácia que ele está alcançando, né? E vamos ver, por exemplo, se eu aumento para 11 vizinhos, vai ser um outro modelo. 0,89, melhorou. 13 vizinhos. 0,88, já deu uma pioradinha. 15 vizinhos. 0,89. E assim vai variando, né? Enfim, isso é um problema. É um problema que a gente tem, principalmente quando tem amostras pequenas, tá? Se a amostra é grande, elas tendem a ficar mais homogêneas e isso não acontece. Por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de dados, separasse 900 mil para o meu treinamento e 100 mil para o meu teste. Aí, variar a amostra, quem eu escolho para treino e quem eu escolho para teste, não vai fazer com que a medida no teste varie tanto. Por quê? Porque a amostra fica muito grande. Praticamente tudo que eu tenho de particularidade numa amostragem de 100 mil, eu teria na outra amostragem de 100 mil também. Então, esse é um dos insights que a gente vai formalizar aqui na aula de hoje. Desculpa. Desculpa de novo. Enfim. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um experimentozinho, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou importar o NumPy para eu poder usar a função arrange. Deixa eu dar um zoom aqui maior. E a função arrange, né? Ela pega do 1 ao 100 de 2 em 2, ó. Esses são os parâmetros dela. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, deixa eu dar dei um split ali na tela, no meu bloco. Se eu rodar isso aqui, ó, veja que eu tenho um array, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, tá 99. Estou variando de 2 em 2. Porque lembra lá que no KNN é interessante a gente pegar o número de vizinhos ímpar, né? Não tem muita... Quando a gente pega número de vizinhos par, depende muito da implementação que a gente faz, mas geralmente isso pode induzir empates na hora de ver a quantidade de vizinhos. E aí ele vai ter que tomar uma decisão no empate, que vai ter que estar implementada de algum jeito. Geralmente é que pender para um lado ou para o outro, mas quando você pende para um lado ou para o outro, o resultado vai tender a ficar igual ao vizinho superior ou vizinho inferior. Aliás, vizinho não, ao K superior ou ao K inferior. Então, por isso que é bem normal a gente pegar os K ímpar. E aí, por exemplo, até 99 vizinhos me parece ser uma boa gama de valores para eu verificar se o meu modelo está adequado ou não. Mais do que isso, eu posso até fazer uma análise posterior, dependendo do que eu ver nessa análise, né? Mas isso aqui vocês vão ver que já vão ser suficiente. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu dar mais um split aqui. Estou abrindo uma variável, uma lista vazia com ACCs, aqui. Aí vou fazer um for, para todo i na variável cas, que é aqui em cima, ou seja, meu i vai variar de 1, 3, 5, 7 até 99. Coloque na lista ACCs, ou seja, o append ele coloca na lista, né, o resultado da modelagem i, ou seja, a modelagem com k igual a i.
certo? Então aqui ele vai guardar os valores da acurácia para cá igual a 1, para cá igual a 3, para cá igual a 5, para cá igual a 7, por assim por diante. Então eu vou executar essa linha aqui, ó, e vou ver o que vai ficar nos ACCs, ó. Olha só. Ponto 88, ponto 85, ponto 86, ponto 88, ponto 88, e por aí vai, ó. Vai embora. Veja que depois ele vai dando uma caída forte, ó. Já para ponto 8, ponto 7, terminou lá em ponto 74, ó. Provavelmente o menor valor da lista. Por isso que eu falei, ó, que não precisa ir muito além do 100, porque a gente já vê nessa análise que está decaindo muito. Depois dos 50, por ali vai, né? Mas, enfim. Melhor do que analisar a lista, vamos fazer um gráfico, né? Ó. Vou pegar o PyPlot aqui, para a gente fazer um gráfico. Olha só o que essa linha está fazendo. Ó. Qual é o K, qual é o valor de K que atinge o máximo da acurácia? Para pegar esse valor de K é um pouquinho capcioso. Ó. Veja só. Deixa eu abrir um código novo aqui. Ó. Quando eu pego aqui, ó, ACCs, eu tenho a lista, né? Se eu pegar o max de ACCs, eu vou ver qual que foi a minha acurácia máxima. Minha acurácia máxima foi 0,89. Agora, se eu uso aqui, ó, acc.index e eu coloco algum valor aqui dentro, por exemplo, 0,89, ele vai me dar o primeiro, ACCs. Ele vai me dar o primeiro index que tem o acc.89. Pode ser que tenha vários, mas ele vai me retornar o primeiro. Então, o primeiro índice com 0,89, veja que se eu rodar o ACC, vai ser lá na quinta posição. Ó. Tá aqui, ó. 0,89, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o sexto item, quinta posição, né? Mas veja que eu tenho 0,89 em outros valores também, que nem eu falei, ele retorna o primeiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero, no vetor de K que eu peguei aqui, para ver quem que é o K, né? Que me retorna esse maior valor. E aí ele vai me dar o K da sexta posição. No caso aqui dá para gente ver que vai ser o 11, né? Mas aí eu simplesmente pego aqui, ó, o K nessa posição. E aqui o 0,89 eu troco por max de ACCs, né? Então aí é só para explicar o que está nessa linha aqui, tá? Ó, como é que eu gerei ela? É o K max. Vou rodar aqui para vocês verem. O K max deu 11. Só para deixar guardado numa variável aqui quem foi o melhor K. Então, ó, eu vou fazer um plot, ó. Eu deixei as linhas aqui para trás, ó, mas a princípio o plot é esse aqui, ó. É os Ks pelos ACCs, ou seja, vou deixar os valores de K no eixo X e os valores das acurácias no eixo Y. Deixei a linha um pouquinho mais gordinha, mexi no limite do eixo Y, então, o eixo Y vai começar no mínimo das acurácias e vai até o 1. E esse daqui, ó, vai me fazer uma linha vertical, ó, eixo vertical, linha, com o Kmax. Então, eu vou pegar no K aqui, uma linha vertical no max. E o H aqui, ó, vai ser uma linha horizontal no máximo da acurácia. Veja que dá para a gente saber já o que vai ser do gráfico só lendo o código, né? Essa frase aqui, ó, eu deixei aqui para colocar no title. Vai ser o título, acurácia máxima igual e usando K igual. E mostra o gráfico. Então vamos lá dar uma olhada no que ele vai fazer. Ó. Olha só como é que ficou o gráfico. Ó. Esse gráfico aqui, então, ó, são os Ks no eixo X e os valores da acurácia no eixo Y. Aqui, ó, no K igual a 11, eu tenho o maior valor, que é usando 0,89, né? Em geral, se eu tenho um valor igual em outros casos, eu vou tender a escolher o K menor, porque é computacionalmente, ligeiramente menos custoso, né? E veja que eu tenho um decaimento bem grande depois aqui, à medida que o K vai aumentando. Então, eu tenho um indicador bem legal aqui de que meu K é um valor relativamente baixo, que me deixa, que é o meu melhor valor de K. Mas será que é o K igual a 11, simplesmente? Eu posso dizer que é o K igual a 11 para essa distribuição de teste-treinamento. Se eu executar novamente aqui, ó, a divisão de teste-treinamento, vamos ver o que acontece. Ó. Tenho que rodar aqui
essa linha para atualizar as acurácias. Ó, já deu bem diferente já. Mas vamos ver lá no gráfico. Olha só o gráfico como é que ficou agora, ó. No K igual a 9, eu tive uma acurácia de 0,93. Ou seja, quer dizer que foram elementos mais fáceis de classificar lá para a amostra teste, porque esse aqui ó, teve 4 acertos a mais, né? Fui para 93%. Então, ó, isso daqui era o resultado do primeiro exercício que eu deixei na aula passada. Dado uma amostra de teste de treinamento, como é que eu poderia achar qual que é o melhor valor de K? Mas veja que, como meus dados são muito poucos, meu N é muito pequeno, eu não tenho uma resposta homogênea. Se eu tivesse muitos dados, a tendência era que, mesmo quando eu alterasse essas distribuições de teste de treinamento, os valores aqui de K e da acurácia seriam aproximadamente iguais, não seriam muito distantes um do outro. Idealmente até iguais, né? A tendência do gráfico eu vejo que é a mesma, né? Mas veja que isso pode variar muito dependendo da amostra de teste de treinamento que a gente faz. Então você veja só a limitação do holdout aqui. O holdout, ele varia muito, ele tem uma estabilidade muito grande, né? E então eu preciso de alguma outra técnica para pegar e encontrar quem que é o K aqui. Ou melhor, uma outra técnica que me permita encontrar quem que é o K com uma precisão um pouquinho melhor, né? Olha só, nessa próximo bloco aqui, ó, o que que eu fiz? Ó? Eu fiz uma função zona só, varia teste treinamento. Ela vai rodar a divisão de teste treinamento também, ó. Deixa eu mudar aqui, eu estava fazendo experimento. Teste sai igual a 0,25, vai fazer a transformação, vai fazer a modelagem, coloquei a função da modelagem aqui dentro também, vai encontrar quem que é o caso e vai me retornar quem que é o melhor K. Veja só, tá fazendo um monte de coisa lá dentro, ó. E quando eu retorno aqui, ó, veja só, deu K igual a 43, ó. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentre a procura aqui, ó, veja que essa função está rodando praticamente tudo que eu rodei aqui, ó, mas sem fazer o gráfico. E, dependendo da amostra de teste de treinamento que eu rodo, ele me dá um K diferente aqui na resposta. 37 agora, 41, 7, 7 de novo, 21, 7, 37, enfim, né? Ou seja, isso aqui está me evidenciando que, mesmo quando eu vario bastante aqui o valor que quando eu vario a amostra de teste de treinamento, o K que eu vou encontrar melhor também vai variar bastante. Então, a gente vai introduzir agora a aula de hoje, que vai ser métodos diferentes para fazer validação de modelos. Então, agora eu vou dar um pulinho lá nos slides, rapidinho, e a gente já volta para o nosso programa aqui. Bem, vamos falar então de validação, né? O objetivo de uma validação, pessoal, são, a princípio, dois. A gente pode querer fazer seleção de modelos, que é o caso do KNN encontrar o melhor K. Aqui quem está fazendo? Está selecionando qual que é o melhor modelo. Lembra que eu falei que cada K é um modelo diferente? Então, o 1NN é um modelo, 3NN é outro modelo, 5NN é outro modelo. Então, eu quero achar quem está melhor dentre esses. E outra coisa que eu posso ter interesse também é na avaliação do modelo. Tendo escolhido um modelo final, qual que é o erro que ele comete ao fazer previsões em novas amostras, né? Que é a acurácia que a gente estava calculando lá, né? Que seria, no caso aqui, a gente também chama de erro de generalização. É o erro que eu espero ter na prática, quando eu colocar o modelo em produção. Então, esses são os dois principais porquês da gente fazer validação, tá? Como a gente já viu, o primeiro método que nós temos é o holdout, que é divisão em teste e treinamento. Muitas vezes divisão em treinamento e validação, que nem está nessa imagem aqui, ó. Essa daqui é o método mais simples. A gente implementou ele, fez ele na unha, né? Depois usou as funções próprias do scikit-learn lá para isso.
E a gente também tem esse outro método, que esse aqui é o mais popular, pessoal. Esse método aqui, não é que é mais popular, ele é um pouco mais robusto, que é a validação cruzada em K-parts, ou seja, é o K-fold Cross Validation. É o método mais popular para fazer validação. E o que ele faz é basicamente vários holdouts, digamos assim, é bem parecido, mas tem uma diferença essencial. Vamos supor, esse K aqui, ó, cuidado para não confundir com o K do KNN, tá? Esse aqui é o K da validação cruzada, que não tem nada a ver com o K do KNN. Esse K-fold aqui, ó, é quantas partes eu vou dividir. Fold são dobras, né? São divisões, talvez, nesse contexto. Então, quando eu fizer falar de K-fold, eu vou estar falando de quantas partes eu vou dividir meu conjunto de dados. Imagine o meu conjuntinho lá, quem está trabalhando, de 400 unidades de amostras, né? Eu vou fazer, por exemplo, usando 10 folds. Seria o 10 fold, validação cruzada 10 partes, ou 10 fold cross validation. É mais ou menos como está na figura aqui, ó, round 1 até round 10. A gente vai dividir nosso conjunto de dados em 10 partes iguais. No caso, 10 partes ali de 40 unidades. No caso nosso, de 400 no conjunto de dados. Cada 40, né, não tem interseção nenhum com o outro, né? São 40 únicos, obviamente. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no primeiro round, eu vou pegar, por exemplo, a primeira parte, ou seja, de pegar uma dessas folds e vou separar para deixar como meu conjunto de dados de validação. E todo o restante, as 360 restantes, eu vou fazer como se fosse o meu conjunto de dados de treinamento. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo, se eu estou usando 10, seria uma divisão de teste e treinamento de 10%, né? 90 para treinamento e 10 para teste ou validação. E aí, vou treinar meu modelo nos 90% e avaliar nos 10% restantes. Aí eu vou para o round 2. Ó. Veja que a distribuição eu faço a priori. A distribuição de quem está em cada fold, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra parte como outro fold, né? Outra dobra, outra repartição do conjunto de dados para deixar como treinamento, como teste, como validação. E vou usar todo o restante para fazer treinamento. E assim por diante, até eu variar todas as partes que eu produzi no começo. Como eram 10 partes, eu vou fazer 10 vezes esse processo, que é treinar em 360 observações e avaliar nas 40 restantes. No final das contas, todo elemento do conjunto de dados foi, em algum momento, parte do meu conjunto de validação. Assim como todo elemento do meu conjunto de dados foi parte do meu método de treinamento pelo menos 9 vezes, né? E aí o que acontece? Em cada uma dessas partes eu vou calcular a minha medida de interesse. Medida ou medidas, né? Aqui no caso está exemplificado com uma acurácia. Veja que no primeiro round pode ter dado 93%, por exemplo, depois 90, 91, 95. E quem que vai ser o meu resultado final? Vai ser simplesmente a média dessas acurácias, olha só. Bem simples, né, pessoal? É um pouquinho mais elaborado, mas ainda não tem muito problema, não tem muito segredo no que está fazendo aqui. Então, ó, veja aqui, ó, eu tenho em contraste, né, com o holdout, que é a divisão entre treinamento e validação, uma vez só. No K-fold, eu vou dividir em K partes e aí vou usar K menos uma parte como validação e as outras K-1 como treinamento. E vou variar quem que é a parte que vai para a validação. Vou fazer K vezes o processo, depois tiro a média dos K processos para saber o meu resultado final. E vocês vão ver que vai dar um resultado muito mais estável. Mas agora eu pergunto para vocês, se um método é melhor que o outro, por que a gente tem que aprender os dois? Por que a gente só não vai no melhor? Porque veja só, pessoal, como eu falei aqui, ó, a gente faz um treinamento e uma validação. Aqui a gente tem que rodar o modelo K vezes. Tem que treinar o modelo K vezes diferentes. Tem modelo que é rapidinho treinar aqui, não tem muito problema. Mas tem modelo que demora muito, pessoal. A gente vai ver na hora que a gente estiver fazendo a aula de modelos.
Por exemplo, redes neurais tendem a demorar bastante para treinar. SVMs também, às vezes, demoram pra caramba. Random Forest, dependendo do que tiver, do tipo de dado, pode demorar bastante. Regressão linear, em geral, é rápido. Regressão logística, em geral, é rápido, né? O KNN, se o meu conjunto de dados for muito grande, pode demorar bastante. Então, eu acabo não fazendo a validação cruzada quando é muito custoso computacionalmente para fazê-la. Basicamente é essa a questão que separa as duas coisas. Quando a gente está lá, não sei, algum de vocês já deve ter visto, talvez, lá em redes neurais convolucionais, que tem tratamento de imagens, que são milhares de informações de entrada, toneladas de conta para se fazer nos processos de treinamento. Às vezes, para fazer um rollout, já demora vários dias de treinamento. Para fazer um rolloutzinho. Só que, como eu falei, se meus dados forem grandes também, a diferença entre as duas coisas acabam se diluindo. Por quê? Porque os dados ficam homogêneos, então quase todas as partes ficam iguais. Então, se eu fizesse o CAFOD, não teria muita variação no resultado que eu encontraria em cada uma das partes. Então, à medida que vai ficando computacionalmente custoso, eu tenho a contrapartida também de que meu método não necessita tanto da validação cruzada, por conta, às vezes, do tamanho amostral. E o tamanho amostral é uma das coisas que mais aumenta o custo computacional na hora da modelagem. Tudo bem? É basicamente isso, tá? E aí também tem outros métodos, tá? Ó, eu posso fazer os métodos que eu tenho aqui repetidamente. Eu tenho o holdout repetido e a validação cruzada repetida. Que basicamente é pegar o método e refazer ele várias vezes e tirar a média também do resultado. A tendência é, quanto mais vezes eu repetir, mais estável meus resultados vão ficar. Eu posso fazer também por amostragem aleatória. A amostragem aleatória seria eu pegar uma amostra aleatória para treinar e uma amostra aleatória para testar. Mas esse método também ele não é nem um pouco popular e nunca vi ninguém fazendo isso aí por aí. Em artigo, por exemplo. Aqueles métodos que são no livros, mas ninguém usa. Tem a amostragem Bootstrap. Bootstrap, vai ter uma aula que eu vou conversar com vocês o que é. Para quem não sabe o que é uma amostra Bootstrap, é basicamente uma amostra do mesmo tamanho da população, mas com reposição. E essa amostra tem algumas propriedades bem interessantes. Elas são bastante utilizadas para fazer intervalos de confiança de algumas coisas. E aqui, ó, uma que vale a pena comentar é essa aqui, ó, o Leave One Out. Porque veja só, no CAFOD, o número padrão de folds, padrão que eu digo assim, que a maioria das pessoas usam, às vezes é 5, mas a maioria usa 10. É meio que um padrão na literatura. Mas quanto mais folds eu utilizar, a princípio, melhor. Mais divisões eu estou fazendo, menor vai ficando meu conjunto de dados de teste ou de validação no final. Mas como eu estou fazendo mais reamostragem, é como se eu estivesse repetindo mais vezes. Então, fica melhor. E veja qual que é o limite, qual que é o maior valor de K que eu posso utilizar aqui. Ó. O maior valor de K é o número do meu conjunto de dados. Se eu tenho lá 400 unidades, eu posso fazer uma validação cruzada de 400 partes. Mas como é que ficaria? Ele dividiria um elementozinho só para o conjunto de dados de teste e deixaria os 399 restantes para treinamento. E aí treinaria o modelo em 399 unidades, elementos da amostra, né? E usaria esse modelo treinado para prever uma informação só no teste. E faria isso 400 vezes, variando, dando todo elemento uma chance para ser um elemento de teste. Mas como eu disse, isso é bastante custoso computacionalmente, né? Você vai ter que fazer 400 modelos no caso. Enfim, o que acontece também, agora uma pergunta que eu faço para vocês. E se na nossa escolha estiver particularizada para a divisão de dados utilizada? Porque mesmo no CAFOD, né? Se eu uso um K igual a 10, digamos, pode ser que eu esteja escolhendo meu modelo que se adequou melhor naquela divisão particular dos 10 que eu escolhi. Que nem a gente acabou de fazer ali no KNN. Dependendo da escolha que a gente faça para
da divisão de teste e treinamento ali no rollout, a gente chega numa escolha diferente do melhor modelo, do melhor K, não é? Então, isso aí o que está acontecendo aí o que acontece aí é mais ou menos isso. Ó. Nós estamos o time pegando uma amostra de treinamento e outra de teste e aí avaliando qual que é o melhor modelo nessa amostra de teste. Então, o nosso modelo fica viesado, a gente vai estar escolhendo o melhor modelo, mas para essa amostra em particular. Será que o melhor modelo para essa amostra em particular é o meu melhor modelo pensando generalisticamente, pensando de maneira geral, né? Pode ser que não. E aí o que acontece? Ó? Quando não é uma opção a gente pegar e fazer outros métodos de repetição, né? Com repetição a gente conseguiria diluir esse erro, né? Mas quando não podemos fazer repetição, ó, se repetições não for uma opção, divide-se o conjunto em 3 partes daí, ó. Aí a gente vai dividir ó, em treinamento, validação e teste. Basicamente, pessoal, a gente teria que deixar uma porção a mais ainda do conjunto de dados para teste e, usando treinamento e validação, ó, a gente faria a seleção de modelos. É basicamente como se a gente fizesse aquele processo que a gente já fez até agora, mas a gente deixasse mais um pedaço do conjunto de dados para fazer um teste final. Esse teste final seria a capacidade de generalização do modelo. Por exemplo, que nem eu fiz lá no Python lá. A gente chegou, fez análise para todos os casos e viu que o K igual a 13 dava o melhor K naquela amostra de teste que a gente separou. Beleza, deu o melhor. Posso dizer que, através da minha análise, o melhor K, a princípio, até onde eu posso conhecer, é aquele K igual a 13. Só que deu uma acurácia de 0,93. Será que esse 0,93 vai ser a acurácia que eu vou encontrar quando colocar esse modelo em produção? Aí que tá. A princípio não vai ser. E às vezes pode ser bem diferente ainda a medida que eu vou tirar nesses dados de validação em relação à produção, em relação ao que o meu modelo vai encontrar na produção, né? Em dados reais depois. Por quê? É o que eu falei, é o viés para a amostra de validação. Eu escolhi dos meus modelos aquele que tem o melhor desempenho naquela amostra de validação. Só que na hora que eu colocar uma outra amostra ali, provavelmente ele vai ter um desempenho um pouco inferior, certo? Então, se eu quiser saber o quanto que vai ser a acurácia dele na prática, eu faria a gente faz essas 3 divisões e aí a gente pega na última parte, que é essa última parte que a gente só usa lá no final mesmo, quando já tem o modelo encontrado, que é fazer essa questão de verificar a capacidade de generalização do modelo, certo? Veja que eu falei que a aula de hoje vai ser um pouco capciosa por conta disso. Olha quanta coisa a gente tá vendo hoje, né? Tem amostra de treino, teste, validação. Estamos falando de seleção de modelos, de capacidade de generalização. O outro modelo que a gente tem ali de validação cruzada, né? Enfim. Então, por isso que não se preocupem se vocês ficarem um pouco confusos com a aula de hoje, porque a gente vai esclarecendo isso à medida que a gente for construindo exemplos ao longo das próximas aulas, tá? Eu acredito que vai ser normal se vocês se confundirem aqui um pouco. Eu, pelo menos, quando comecei a aprender isso aqui, deu bastante nós na minha cabeça. É difícil até entrar tudo, a gente aceitar tudo. E a verdade é que a gente só vai aceitar mesmo na hora que a gente vê funcionando com experimentos, né? Por isso a gente já vai começar a ver alguns. Vamos voltar ali para pro Colab. E agora eu estou falando aqui de validação cruzada, né? Validação cruzada, Scaffold. Então, eu vou começar aqui de novo. Eu chamo o meu conjunto de dados. Comecei aqui do zero de novo, vocês vão ver por conta de que algumas coisas vão ser um pouquinho diferentes aqui na hora de fazer a validação cruzada. Via Scaffold, não. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser fazer um drop da user ID a gender.
e deixar só as variáveis que eu tenho interesse, né? E aqui, ó, eu vou separar o meu conjunto de dados agora. Veja que eu estou separando aqui, ó. Eu não estou usando mais o train test split. Não vai entrar aqui no jogo nesse momento. Eu coloquei aqui adds vars, que são as variáveis explicativas. Chamei a age e estimated salary. São só as duas. E adds resp vai ser a variável resposta, que é adds purchased, né? Então, separei variáveis explicativas e variável resposta. Se eu pegar aqui só o vars, ó, veja aqui. Aliás, deixa eu rodar de novo aqui. Ah lá, tá só o age estimated salary. É que agora eu vou pegar e vou padronizar os dados também, né? Ó. Veja que eu estou padronizando só o vars aqui, né? As variáveis, que é o que é necessário. Por isso que agora quando eu rodo de novo aqui, ó, já está padronizado, já está no... Veja que a padronização também ela muda o formato do objeto. Eu usei um data frame e ela está me retornando um array, tá? A gente tem que sempre ficar esperto aqui com os objetos que a gente está utilizando. Em geral, em muitas funções, arrays e data frames, as funções vão conseguir interpretar como a mesma coisa, aceita as duas entradas. Mas em alguns momentos, dependendo da função, não aceita e tem que fazer alguma modificação. Aí olha só as funções novas que a gente vai usar. Ó. Tá aqui, ó, no scikit-learn model selection, eu vou estar chamando a cross val score e vou estar chamando a kfold, ó, essas duas funções, ó, kfold e cross val score. A kfold, basicamente, o que ela vai fazer é construir os nossos folds, fazer a nossa divisão ali de teste e treinamento. A cross val score é a que vai fazer a modelagem em cima dos folds, das folds que eu coloquei. É como se isso daqui substituísse a train test split e esse daqui é o auxiliar para fazer a modelagem, que vai fazer a modelagem, as 10 modelagens uma vez só para mim, para não ter que ficar fazendo um for para teste e, enfim, né, variando dentro do fold. Poderia fazer, não é até um bom exercício, mas não vamos fazer isso aqui agora. Vou usar meu modelo aqui, ó, estou usando neighbors igual a 13, por exemplo, né? Agora veja só, chamei de kf aqui, ó, de kfold, né? A função kfold. E aí o que eu coloquei aqui na kfold? Dois argumentos, ó. O nsplits, que isso aqui é o k do kfold, tá? É o número de divisões que eu vou fazer e coloquei aqui igual a 10. Shuffle igual a true quer dizer que eu estou embaralhando o conjunto de dados. Ele vai embaralhar o conjunto de dados antes de fazer as 10 divisões, tá? Eu estou colocando isso porque a gente vai variar aqui depois, toda vez que eu rodar vai dar um resultado diferente por conta desse shuffle. E aí depois, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Acurácias da validação cruzada, esse ACC aqui está guardando o quê? Ó? O cross-val score. O cross-val score entra o modelo já deixei aqui, que é o K-neighbors classifier, ou seja, o KNN com K igual a 13. Aí eu tenho que colocar as variáveis explicativas, por isso que eu já fiz a divisão lá em cima, porque essa função aguarda essa divisão. Variáveis explicativas e variável resposta. E depois aqui, ó, em CV, eu tenho que colocar o objeto aqui, ó, do kfold, ó. Veja só, isso aqui entra aqui no CVs. E o scoring aqui, ó, é a métrica que eu quero avaliar, que no caso vai ser a acurácia. Aí tem uma porção de métricas que eu posso avaliar aqui também. E ó, ele vai dar um print aqui, ó, de todos os valores da acurácia em cada fold e a acurácia média, ó. Depois que eu pegar a média de cada um deles, ó. Então vamos rodar aqui para ver. Olha só que legal. Ele rodou então um kfold de 10 partes e ó, aqui ó, que eu tenho ó, é os resultados da acurácia nas 10 partes que ele fez das 10 partes do kfold. Ó. Na primeira parte, ó, 92.925, depois 0.875, depois 0.925. Veja só, né? Varia bastante aqui dentro das folds, né? Ó, 0.975. Olha só como essa fold ficou alta, o valor. E já na outra fold ficou bem baixa, 0.825. Varia bastante, né? Quando a gente quando a gente varia o que está acontecendo ali no teste treinamento, né? E o kfold basicamente ele faz essa mistura para mim, ó. E a média me deu 90.75.
Olha só, 90,75. Se vocês lembrarem lá no começo da aula, a gente variou o holdout com o KNN e o resultado, por exemplo, deu 0,91, deu 0,87, 0,88, né? Veja que variou aí vários pontos percentuais aí, né? Agora, vamos rodar várias vezes esse modelo aqui, ó, e ver como que varia o CAFOD, ó. Veja, agora deu 91%. Beleza, mais uma vez. 90,75, mais uma vez. 91,5, mais uma vez. 90,75, igual a gente já teve. 91,25, 90,75, 90,25, menor valor acho que até agora. 90,25, 90,25, 90,75, 91, 91, 90,75, 90,75, 91,25, 91,25, 91, 91,5, 91. Olha só, basicamente todos os resultados aqui ficaram entre 90 e 92%. O que isso me dá? Quer dizer que o valor real aqui da acurácia com o número do KNN com K igual a 13 e está variando entre 90 e 92, algo por ali, né? Talvez a média disso aqui dê em torno de 91, né? Mas veja que o meu resultado agora está variando bem menos, bem menos que lá no holdout, né? E é isso que é a graça de fazer a validação cruzada. A gente tem um resultado mais estável. A gente vai conseguir tirar um resultado com mais assertividade. E claro, né? Veja que ainda está variando. Se eu colocar aqui um N-splits um pouco maior, ó, ou seja, eu vou estar aumentando o número de folds. Vou para 30 número de folds aqui agora. 91,21. 91,19. 90,81. 91,01. 91,19. 91,45. 90,97. 91,45. 91,04. Olha só, rodei algumas vezes aqui, ó, e já dá para perceber que aumentando o número de folds ali, aparentemente o resultado fica ali entre 90,5 até 91,5. Um intervalo mais em contrário com o 10, que a gente viu que estava mais ou menos ali entre 90 e 92, aqui está entre 90,5 e 91,5. É como se eu praticamente diminuísse em 1% o intervalo que eu estou alcançando meus resultados. Eu estou com mais precisão ainda, né? Só que veja só, agora eu estou fazendo 30 modelos aqui. Quanto mais eu vou fazendo aqui, ó, mais custoso vai ficando. Ó. Se vocês perceberem também, ó, na hora que eu rodo aqui, vai demorando cada vez mais um pouquinho, né? Ó, estou usando o número de folds igual a 100 agora. 91,25, 91,25, 91,25, 91,25, 91,25, 91,25, 91,25, 91,25 e por aí foi, tá vendo? Veja que está bem estável em torno de 91,25, né? Vou colocar um número não redondo aqui, porque daí ele vai dar resultados mais bagunçados a princípio, né? Vou colocar aqui, ó, 95, 91,21, 91, 90,84, 91,11 e assim vai. E aí, pessoal, olha só, se eu colocar igual a 400, ó, que é o número máximo que eu posso pôr aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Vai me dar um monte de resultado 1 e 0 aqui, porque lembra que eu falei, ó, que no 400 só fica uma observação para amostra de teste, né? Dentro dos folds. E aí, quando você está fazendo uma observação só, ou você acerta ou você erra, né? Então, ou você vai para 1 ou é 0. Isso aqui é uma média, né? Mas a média vai dar 0, a média vai dar 1. E toda vez que dá 1, a gente acertou. Toda vez que dá 0, a gente errou. E deu 91,25. A princípio, pessoal, os livros dizem que usar
a divisão, quanto maior, melhor. Fazer o leave one out, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é usando o 400, a princípio é o melhor que nós podemos fazer. Só que na prática a gente nunca vai conseguir fazer isso muitas vezes. Porque veja só, isso aqui é um modelo só que eu estou fazendo. Tá certo que nesse caso aqui talvez a gente até consiga, mas por exemplo, às vezes eu tô ajustando, eu tenho uma coleção lá de 50 modelos para fazer. Ainda vou ter que fazer isso aqui 50 vezes, né? 50 vezes ajustar 400 modelos. E pode ser que vai ter modelos que vai ficar mais demorado. Aí, se eu não tiver tanto tempo para fazer o ajuste, isso vai ficar bem complicado, tá? E é claro que agora, se eu variar aqui, ó, o meu resultado não vai variar, porque todos os folds aqui é o mesmo resultado, que não tem o que variar, né? Quando eu estou fazendo o level one out, eu não tenho variação por conta do embaralhamento dos dados. Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para mostrar. Aqui, ó, no meu CAFOD, ó, eu estou fazendo aqui, ó, fiz uma funçãozinha, tá com um n-splits igual a 400, e agora eu vou fazer a variação do valor de K. Eu acho que vai demorar um pouquinho para rodar isso aqui agora, ó. Veja só, eu já estou testando aqui, ó, eu falei 50 modelos, né? Mas aqui, aqui eu estou testando 50 modelos aproximadamente, né? De 1 até 99, 49 ou 50, né? De 2 em 2. E veja aqui, ó, já está rodando enquanto eu estou falando, né? Ó. Ele está rodando o leave one out para cada um dos valores de K que eu estou utilizando, ó. Veja que no meu CAFOD aqui, ó, o parâmetro K aqui está variando aqui no número de vizinhos, o N-neighbors, que é o que eu estou pegando aqui, variando também e guardando na variável ACCs. Então, vamos ver aqui, ó, usando o leave one out, qual que é... Olha lá, terminou de rodar agora. Levou aí uns 2 minutinhos para rodar, né? Isso só para examinar os 50 possíveis valores aqui de KNN, né? Se eu quiser ver aqui, ó, quantos modelos eu fiz, ó, só ver o len de casa, ó, é 49 e 50. 50 modelos. Os valores das acurácias encontradas está guardado aqui. E vamos ver no gráfico como é que fica isso daí. Ó. Olha só. No gráfico, ó, fazendo o leave one out, que é o melhor que nós podemos aqui, a melhor escolha para cá foi com K igual a 13. E com K igual a 13, a gente alcança 91,25% na amostra de acurácia nas amostras de validação, em média, né? E depois vai decaindo. Então, a princípio, K igual a 13 seria uma escolha que maximiza a minha acurácia aqui nesse problema. Tudo bem? Veja só, pessoal, com a validação cruzada, a gente conseguiu ter um resultado um pouco mais estável, né? Deixa eu fazer aqui agora usando 10 splits, ó, definindo meu CAFOD ali igual a 10. Vou rodar novamente aqui o caso, ó, veja que vai rodar bem mais rápido, ó. Demorou 2 segundos, por quê? Fazer 10 folds é bem mais rápido que fazer 400 folds, né? Já rodou ali, ó, eu vou fazer o plot. Olha só, o plot com K igual a 10, ó, ele me encontrou um valor um pouco diferente para o K, ó, K igual a 7, mas ainda chegando na mesma acurácia. Se eu rodar de novo, provavelmente, ó, o resultado um pouco diferente também, ó, deu agora em K igual a 15, mas ainda o ponto 91,25, a mesma acurácia. Mais uma vez, só para a gente ver. Ah lá, agora chegou em ponto 91 apenas, com K igual a 11. Variou um pouquinho ali na acurácia máxima. Veja que assim, ó, por conta desses dados serem muito pequenos, né, a gente tem essa variação. Veja que o CAFOD com K igual a 10 ainda nos apresenta uma variação razoável, né? Quando eu uso um número do CAFOD bastante alto, me dá um resultado mais estável, né? Cuidado aqui para não confundirem os Ks de novo. Esse K aqui é o K do KNN que me dá o melhor resultado, tudo bem? Aqui é um gráfico da acurácia pelo valor de K.
E veja que teve vários valores de K aqui também, o K igual a 11, ó, um K igual a 20, um K igual a 25, talvez, ó. Também apresentou a mesma acurácia aqui usando essa divisão de 10 folds, né? Enfim, pessoal, é só para vocês começarem a ver as diferenças entre os métodos de validação, ver as nuances e principalmente entender que os métodos variam, tá? Olha aqui, ó, no K igual a 11 deu o melhor valor absoluto mesmo, só o K igual a 11 que chegou aqui, ó, em 91,5 agora. E, enfim, dependendo da vez que eu rodar aqui, vai dar um resultado ligeiramente diferente um do outro, tá? Vai tender a estabilizar mais se eu estiver usando um número de folds maior. Vamos fazer com 50 aqui para finalizar. Rodar algumas vezes, ó. Vai demorar um pouquinho mais, mas também não vai demorar tanto. Já termina. Terminou. Olha lá. K igual a 13, 91,5. K igual a 13, se vocês lembrarem bem, foi o que a gente tirou no livro OneOut, né? Que, como eu falei, era o melhor que a gente podia fazer. Rodar mais uma vez aqui. E vejam que a acurácia varia, ó. 0,9125 com o mesmo K igual a 13, ó. A gente achou o K igual a 13 o melhor, mas a acurácia máxima aqui ficou em 91,25. Por quê, pessoal? Varia dependendo da escolha que ele está fazendo aqui no shuffle. Tem aleatoriedade no problema, né? Mais uma vez, a última agora. De novo, encontrou K igual a 13 e 0,2125. Veja que então, ó, eu já tenho uma estabilização bem maior, ó, usando número de folds igual a 50. E é aquele negócio que eu falei, ó, se eu quisesse ver a minha acurácia de generalização, o ideal é se eu separasse um pedacinho do meu conjunto de dados, de tudo isso aqui que eu fiz, e aí visse a performance do meu modelo escolhido lá nesse pedacinho. Eu não fiz aqui agora porque iria induzir mais instabilidade ainda por conta do conjunto de dados que eu estou utilizando. Mas quando a gente vai fazendo exemplos, eu acredito que na próxima aula a gente já vai mudar o conjunto de dados aqui, tá, pessoal? Para um mais sério. E aí vai dar para exemplificar melhor alguns outros conceitos. A gente precisa desse conjunto de dados simples para exemplificar os conceitos iniciais. Mas agora, à medida que a gente vai avançando, a gente vai utilizar outros conjuntos de dados. Beleza, pessoal? A aula de hoje era isso, para a gente aprender a fazer a validação cruzada. O exercício que eu vou deixar para a aula de hoje é para vocês verificarem o erro quadrático médio no exemplo da aula anterior que eu passei, utilizando a validação cruzada. A gente tinha feito o holdout lá, né, para fazer aquele no exemplinho do carros, né? Aqui vocês vão ter que, a princípio, dar uma pesquisadinha na medida, porque a medida que calcula o erro quadrático médio é o neg mean square error. Ele calcula o negativo do erro quadrático médio. Mas isso aí também eu explico numa próxima aula para vocês por quê, tá? Pessoal, a aula de hoje, a princípio, era isso. Falei que não ia demorar tanto, mas a princípio foi 1 hora de aula aí, 50 minutos, né? Foi praticamente a mesma coisa. Tranquilos, pessoal? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Comentários, críticas, reclamações? Fiquem à vontade. Professor, Oi, boa noite. boa O noite. senhor comentou sobre que o CAFOD ele é melhor do que o Rollout, mas eu poderia dizer que, sei lá, tem tipo uma equivalência entre o Rollout repetido e o CAFOD? Olha, a princípio, não é uma equivalência, tá? Porque o CAFOD, ele divide o seu conjunto de dados de forma que todo mundo do conjunto, em algum momento, vai estar numa amostra de teste. No holdout repetido, você vai repetindo, vai ter gente que vai estar na amostra de teste várias vezes e vai ter elementos que não vai estar nunca.
Claro que se você repetir muitas e muitas vezes, pode ser que a probabilidade de não ter isso aí vai diminuindo, né? Mas a princípio é para apresentar resultados um pouco diferentes, ligeiramente diferentes, por conta da organização da repartição dos dados. É sempre aconselhável usar o CAFOD quando possível. O Cafold, ele é mais estável. Tem alguns artigos que mostram isso, que por conta de dividir ele dessa forma, em que cada pedaço vai uma hora lá para conjunto de dados de validação, tende a ter uma estabilização um pouco melhor do que um rollout repetido. Por isso que é assim, ó, se eu fosse repetir o rollout 10 vezes e fazer um Cafold de 10 partes, é preferível o Cafold de 10 partes. E o processo o custo computacional é aproximadamente para ser equivalente, né? Você vai estar fazendo 10 modelos de todo jeito, né? Equivalente não, mas próximo, né? Professor, o CAFOD não iria dar overfitting, já que ele repete várias vezes a mesma parte do conjunto de treino para treinar? Veja que o overfitting, ele acontece quando a gente está... O nosso modelo, ele está treinando em conjunto de dados e eu verifico a performance dele no mesmo conjunto que eu estou treinando. Aí eu vou tender a ver o overfitting aí. Veja que eu não estou usando várias vezes a mesma parte do conjunto de dados de treino, mas no mesmo modelo. Eu pego uma parte aqui, pego uma parte do meu conjunto de dados de treinamento aqui e testo aqui. Aí depois eu vou pegar aqui embaixo e vou testar aqui. São dois modelos diferentes que eu estou fazendo, utilizando partes diferentes do meu conjunto de dados. E aí o que eu vou tirar como resultado final é a média desses dois. Então, a princípio, eu não tenho overfitting aí, não. Porque a validação cruzada é justamente o método para a gente verificar o desempenho do modelo sem overfitting, né? Sempre calculando em amostras cegas, né? Porque apesar de a gente fazer várias replicações, a acurácia que ele está guardando é sempre no dados de validação, que é aqueles dados que ele separou que não está entrando no treinamento. Então, estou sempre pegando médias de acurácias que nunca foram usadas para treinar. Beleza? E aí? Professor, eu fiquei numa dúvida. Quando você faz o rollout, você pega o conjunto de dados inteiro e divide em dois conjuntos, né? O Sim. treinamento e o teste. Quando você faz o CAFOLD, é como se você fizesse uma subdivisão de todos os seus dados e dessa subdivisão você faz dois conjuntos de cada subdivisão, é isso? Não, a princípio, veja que nem aqui eu fiz. Eu peguei os dados inteiros que eu tinha lá, o ADS, e peguei e dividi ele em várias partes, em 10 partes. E aí, 9 delas eu chamo de treinamento e uma eu deixo separado para validação. E aí eu vou variando a parte que eu chamo de validação, entendeu? Entendi. Mas veja só, nas outras aulas a gente vai fazer isso que você acabou de comentar, que é pegar, por exemplo, dividir em treinamento e teste e depois fazer o rollout, fazer a validação cruzada, CAFOD, só no treinamento. Porque esse testezinho a gente vai deixar no final para fazer aquilo que eu falei no final do slide lá, ó, que é para calcular o erro de generalização. Lembra que eu falei que nem você faz um CAFOD de 10 partes, a gente vai estar encontrando o nosso melhor modelo, mas para essas folds que a gente está fazendo, entendeu? Pode ser que o meu modelo fique um pouquinho viesado ainda por conta dessa escolha que eu estou fazendo. Eu estou encontrando quem que é o melhor modelo para essa particular escolha de 10 folds. E aí, para eu ter uma estimativa melhor do meu erro de generalização, eu ainda separo um pedacinho do conjunto de dados só para fazer essa última validação. Seria como se tivesse dois conjuntos de validação diferentes, entendeu? Entendi. Eu acho que o próximo exemplo que a gente vai usar aqui vai ser um conjunto de dados de 10 mil observações.
Aí no conjunto de dados de 10 mil observações, a gente já pode dividir ele, por exemplo, em 3 partes. 8 mil para treinamento, 1.000 para teste e 1.000 para validação. Se a gente for fazer um rollout, né, com amostra para generalização. Porque, veja só, 1.000 já é uma amostra de bom tamanho para deixar para teste, né? E aí, como eu tenho 10 mil, ainda sobra 8 mil para eu fazer meu treinamento. Ou melhor, sobra 9 mil para eu fazer minha validação cruzada, achar quem que é o meu melhor modelo e para depois verificar, dentre as minhas opções ali que eu encontrei, qual que é a que generaliza melhor em 1.000 observações que eu separei para usar lá só no final da análise. Outra perguntinha, professor. Com essa aula de hoje, também os exercícios que você passou na aula passada, a gente consegue otimizar o K, né, do KNN, por exemplo, qual o melhor K, e hoje você também consegue otimizar o melhor K do K-fold, certo? Então, você tem o melhor K-fold, o melhor K, e com isso você teria o seu melhor modelo nesse conjunto de dados? Isso, esse que é o objetivo, né? Encontrar qual que é o melhor Objetivo, né? K que nos entrega a melhor performance ali. Porque veja bem, assim, imagina que eu quero colocar um modelo em produção. Eu quero lá agora, a minha agência de marketing quer colocar a idade e salário estimado da galera lá e fazer predição do que ele vai, se ele é comprador ou não. Aí, qual que é o modelo que eu coloco em produção agora, entendeu? A princípio, com a aula de hoje, a gente viu que a gente colocaria o KNN com K igual a 13. Isso que seria a escolha que nós faríamos nesse momento. Ok, entendido. Maravilha? Isso também vai vir numa aula para frente. A gente vai ver umas maneiras bem legais de como colocar modelo em produção, hein? Porque não adianta nada a gente ficar fazendo modelo e não saber entregar a resposta depois, né? Saber como é que a gente entrega para alguém que queira utilizar ele, utilizar de fato, né? E para as vias de fato. E isso é bem pouco visto nos cursos de Machine Learning em geral. Mais dúvidas, pessoal? Eu tenho uma dúvida. No caso do rollout, no início a gente separa em treinamento e teste, né? Uhum. Aí depois a gente vai fazendo modelo. Faz o modelo e vê a acurácia. Porém, quando a gente ter uma certeza de que a gente está fazendo certo, a gente tem que fazer replicações. Aí no caso a gente estaria fazendo vários modelos. Como é que a gente, já no K-Fold, a gente está testando várias vezes o mesmo modelo? Tem alguma diferença assim para a gente avaliar? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. A diferença entre o rollout e o K-Fold, você diz ou não? Quando é que... No caso, pelo que eu entendi, o rollout, ele faz vários modelos no caso, com treinamento e teste diferente. Já Não, deixa eu interromper. O rollout, a princípio, é um modelo só. Você faz a divisão entre teste e treinamento, usa o treinamento para ajustar o modelo e aplica o modelo ajustado nos dados de teste. Isso que é um rollout. Só isso. Só que eu posso repetir o rollout várias vezes. certo, entendi. Mas no caso, para a gente ter uma certeza mesmo de que aquele modelo é o certo, a gente não teria que repetir várias vezes? A princípio, se você conseguir repetir, é indicado. Que nem eu mostrei ali. Assim como a validação cruzada, se você conseguir repetir ela também, é indicado. Porque você vai chegar em valores mais estáveis, né? Se você tira a média do final, o valor que você encontra é mais estável. Mas se você comparar um holdout com uma validação cruzada, a validação cruzada por si só, ela já é bem mais estável que um holdout, entendeu? Professor, Oi? antes de o senhor fazer o leave out on, o senhor colocou o K igual a 100. E naquele momento ali já deu 91,25%, né? Já deu o que seria a porcentagem do modelo final. Então, não tem nada que dizer assim que não precisa necessariamente fazer o leave out on, mas você faz, tipo, por exemplo, uma divisão de
um quarto, um terço, por exemplo, em vez de ser 400, fazer 100, 200, para não gastar, tipo, processamento, no caso. Eu acredito, é que veja só, quando a gente está utilizando aqui nem ali número de folds igual a 100, por exemplo, né? Eu tinha lá meu conjunto de dados de 400, o que ele está dividindo? Ele está dividindo em porçãozinhas de 4 no meu conjunto de dados. Então, ele deixa 4 observações para teste e treina em 396. E vai variando quem que ele escolhe para esses 4, né? Isso usando 100 divisões, né? Meu conjunto de dados de 400 dividido por 100 vai ficar dividido de 4 em 4. E dividir de 4 em 4 já é uma baita de uma divisão já. O resultado já vai ficar bem explícito ali, né? Veja que isso varia muito com o tamanho do meu conjunto de dados. Se eu tivesse, por exemplo, 10 mil unidades no meu, de elementos da minha amostra no conjunto de dados disponível, né? Se eu fizesse igual a 100, eu ainda teria 10 mil dividido por 100, teria 100 como resultado em cada amostra, né? O que pode ser que me levasse a uma variação um pouquinho maior. Então, depende muito do tamanho do conjunto de dados que eu estou utilizando. Mas, claro, o leave one out, que é fazer o K do K-fold igual o número de amostras que você tem, é indo ao extremo, né? É fazendo ali o máximo possível. Se eu usasse, por exemplo, o K do K-fold igual a 200, eu já dividiria de 2 em 2 a amostra. Em vez de eu ter 1 na amostra de teste, eu teria 2. O que eu já chegaria num resultado muito próximo do leave one out, né? E com recurso computacional pela metade, praticamente, né? Acho que foi isso que você quis dizer, né? Às vezes eu não preciso ir até o extremo para chegar numa resposta que é bem próxima já do que eu chegaria se eu tivesse lá, né? Isso. Mas é isso aí. Mais dúvidas, pessoal? Professor, independente do algoritmo que você vai usar para modelar, você vai poder usar esse scaffold para qualquer situação, né? Se for regressão, se for KNN, se for SVM, rede neural, qualquer coisa você vai poder usar Sim. scaffold. Veja que eu só usei aqui o KNN na aula de hoje, né? Porque ele é bem fácil para a gente ilustrar a utilidade dele, porque a gente quer encontrar qual que é o melhor K, né? Isso aí já entra na questão de tuning de parâmetro, tá? A gente está fazendo uma tunagem de quem que é o melhor K. Eu não estou usando essa terminologia, mas vou introduzir ela com calma para vocês. E independe do modelo. E independe da métrica que a gente está utilizando também para avaliar o modelo. É o método de validação. A gente ainda vai ter uma aula aqui, ó, que a gente vai falar só sobre métricas. Acredito que ou se vai ser a próxima ou depois da próxima. Porque tem 2 aulas que a gente vai fazer agora, que é uma de métricas e a outra de modelos. Na de modelos, eu quero introduzir para vocês a ideia dos principais algoritmos de machine learning que nós temos. E a outra vai ser a de métricas, que é como avaliar esses modelos, né, de acordo com as diferentes métricas que existem, né? A gente vai ver sensibilidade, especificidade, F1 score, enfim, tem uma porção delas aí. Porque veja só, nem sempre, e às vezes, na verdade, na maioria das vezes, no caso prático, não é a acurácia que nós queremos maximizar. Não é a taxa de acerto simples. Porque veja só, se fosse a taxa de acerto simples, tá imbuído, tá escondido aí por trás uma questão que é um tanto quanto sutil, que a questão o meu erro tem pesos iguais? Por exemplo, eu falar que 0 é 1 e falar que 1 é 0, eu estou errando a mesma coisa? Quer ver, ó? No problema de credit score, por exemplo. O problema de credit score a pessoa está dividindo, tá querendo fazer uma decisão se empresta ou não crédito para uma pessoa. Imagina, eu vou lá no banco, peço 10 mil reais emprestado. Aí o banco tem que rodar um modelo para dizer empresta ou não empresta. Aí, por exemplo, se ele diz que empresta
mas quando não devia ter emprestado, é um erro. E quando ele não empresta, quando devia ter emprestado, é outro erro. Será que esses dois erros são equivalentes para o banco? Será que tanto faz para onde o modelo erra? Será que o erro de aceitar uma pessoa que não vai pagar o crédito é melhor ou pior do que aceitar uma pessoa que pagaria o crédito, mas você não aceita a pessoa? Porque veja só, imagine que eu empresto 10 mil reais e não pago nem um centavo do que eu emprestei. E agora, quando eu empresto 10 mil reais e pago o que eu emprestei, o que o banco vai ter de lucro? Vai ter o juro, né? Será que é equivalente os dois erros ou não? Depende da quantidade de dinheiro, né, pessoa envolvida aí. Pois é, então. Mas, em geral, emprestar dinheiro para quem não vai pagar é um erro muito pior Sim, do com que não certeza. emprestar para alguém que pagaria. Então, por isso que o banco ele é bem conservador na hora de emprestar dinheiro. Ele precisa ter uma certeza muito grande do retorno do retorno da aplicação para emprestar o dinheiro. E a consequência disso é que ele acaba não emprestando para muita gente que poderia ser bom pagador. Mas para não arriscar, ele acaba não fazendo o empréstimo. Por quê? Porque um erro para ele tem um peso muito maior do que o outro. Ou seja, ele não está interessado simplesmente na taxa de acerto do modelo. A taxa de acerto de quem não vai pagar é muito mais interessante do que a taxa de acerto de quem vai pagar. Olha só, né, que nuance interessante aí nos problemas de machine learning, né? Com certeza. Professor, vai ter aula sobre Random Forest? Com certeza vamos conversar um pouquinho sobre Random Forest aqui, sim, viu? Random Forest é um modelo essencial em machine learning. Não tem como falar de machine learning sem falar em Random Forest. Legal. Mais dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade. Tranquilos, então? Pessoal, mais uma curiosidade. Fiquem à Quando a vontade. gente, quando a gente tem aqui o conjunto de dados, e assim, eu tenho trabalhado lá na empresa com isso, fazendo alguns modelos de predição, geralmente variável contínua, tá? A gente trabalha, como é a indústria química, a gente trabalha sempre com predição de alguma variável. Uhum. Que a gente quer saber aquela variável antecipadamente. Então, a gente tem adotado uma prática de pegar o conjunto de dados, fazer essa divisão aí de teste e treinamento, e depois a gente tem uma etapa que é quando a gente coloca em produção, a gente chama de validação externa, que seria a validação com novos dados, Sim. né? Isso é a terminologia mesmo que a gente usa de validação, seria validação, a gente chama lá de validação externa, mas às vezes eu fico na dúvida, pô, isso é validação externa ou é uma prova do próprio modelo, né? Não Não, sei se... não. Esse é um problema acho que de toda a área, né? Dependendo dos nichos para onde a gente vai, a gente tem terminologias próprias, né? Mas validação externa é o que a gente está falando de generalização do modelo. Ver o quanto que ele vai ter desempenho na prática, né? A gente tem adotado isso, a gente faz o modelo, vê que ficou bom, ficou dentro de um erro aceitável, a gente coloca, vamos dizer assim, uma produção experimental, que a gente chama, Uhum. aí tem um tempo para validar. Pô, validou, então vamos usar agora a Vera, que a gente chama, né? De verdade. Então, a gente está tendo esse cuidado de fazer esses caminhos. Na prática, tem que ter sempre todo esse tipo de cuidado, né? Por conta de que todo erro, que nem eu falei da questão do banco para vocês, todo erro gera um tipo de custo. Então, você tem que estar sempre... Um cientista de dados na prática, o trabalho dele é basicamente gerenciar esse risco. É esse o risco que ele tem que ficar esperto, que é o quanto que eu vou ganhar ou perder com a utilização de fato do meu modelo, né? Imagine que ele faz um modelo lá que tem lá uma performance bem legal na validação interna, digamos assim, que é nos meios de validação que ele faz na análise de dados que ele já tem, mas aí ele comete algum erro lá, algum erro grosso, alguma coisa que
que faz com que os dados que ele utilizou na validação deles não sejam os mesmos dados que vai ter na validação externa, né? E o modelo lá que estava lá com uma taxa de acerto de 90% cai para uma taxa de acerto de 70%. Aí o lucro que ele imaginou que ele iria ter usando o modelo, ele acaba não tendo. E ao invés de ter, ele tem prejuízo. Aí é complicadíssimo, né? Por isso que tem que ter sempre essas etapas de validação, essas etapas de simulação de validação, né? Antes de colocar algo de fato na prática, para sempre... É aquele negócio, você nunca entra no rio com os dois pés, né, cara? Você tem que pisar um pé depois o outro. Com certeza. E aí, Beleza. pessoal? Diga aí. Tranquilos? Podemos fechar a aula de hoje, então? Maravilha, então, pessoal. Agradeço todo mundo aí pela audiência mais uma vez. Sigamos fortes. Estamos acabando o curso, tá, pessoal? Mais umas 3 ou 4 aulas a gente fecha já o curso. Então, é mais umas 2 ou 3 semanas aí. 2 semanas, né? 3 ou 4 aulas, uma semana e meia, 2. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que Machine Learning a gente aprende por camadas, assim como praticamente tudo também. É aquela cebola, a gente vai pegando, a primeira vez que a gente escuta, a gente não entende muito bem. A segunda vez que a gente vai vendo depois, opa, agora peguei um pouquinho mais de conceito. Terceira, quarta vez, é aí que você vai ficando experiente, entendeu? Que nem hoje mesmo, eu já dei esse curso várias vezes, já aprendi Machine Learning, já venho estudando desde 2015, 2016, na verdade desde o meu mestrado, lá em 2011, 2012, mas me aprofundei mais lá em 2015, 2016, que eu vi quando estava ficando uma hype muito grande em termos disso, né? E hoje mesmo peguei o dia aqui para estudar métodos de validação e a gente acaba tendo insights que a gente não teve ainda, entendeu? Coisas que é só com o tempo e com a experiência. Eu passei a tarde aqui fazendo experimentos com validação cruzada e tudo mais, né? E na hora de fazer experimentos a gente sempre acaba pensando em coisas novas. Então é por isso que é importante manter a mão na massa, manter se fazendo experimentos, manter criando projetos, porque é assim que vem o conhecimento, não vem de outro jeito, tá? Ler livro, pessoal, não é estudar. Eu li esses dias aí no Instagram aí. Ler livro não é estudar. Ler livro é talvez a base do estudo, mas o estudar mesmo é quando você põe a mão na massa, gente. O estudar é quando você pega o exercício do livro e você vai fazer. Aí sim você está estudando de verdade, porque você está verificando se você conseguiu entender algo ou não. Você está validando o seu conhecimento, né? Então, tenham consciência disso, sabe? Eu lembro que eu tinha na graduação um amigo que ele só estudava lendo. E desde lá eu já não tinha na minha cabeça com essas palavras, né? Mas eu sabia que aquilo não era bom, não é, pelo menos que não funcionava. E o rapaz nunca tirava nota boa. E ele ficava lá o dia inteiro lendo, o dia inteiro com o livro de cálculo na mão. Por quê? Porque não adianta nada se você não põe na prática, se você não faz exercício, se você não se testa naquilo que você está lendo, você não está estudando de verdade. Você tem que estar sempre se colocando em teste, sempre se colocando, sempre validando ali o que você está aprendendo, certo? Um modelo de machine learning não é muito diferente do nosso método de aprendizado, né? No fim das contas. É tentativa e erro até melhorar e chegar no melhor possível, né? Beleza, então, pessoal? Professor, Pode falar. não, só um comentário rápido. Assim, eu tenho aprendido isso na prática, assim, de quanto mais você erra, mais você aprende, né? Que essa parte do Python, da programação em si, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, porque nunca trabalhei com programação. Então, assim, até experimentando e errando, que cada vez você vai aprendendo mais, né? Quanto mais você erra, mais você aprende. Pois é, a gente tem uma conotação muito negativa da palavra erro, né? A gente acha que erro é uma coisa muito ruim, mas erro é uma escada, gente. Erro é a escada para o sucesso, ali, a escada para o acerto, entendeu? A gente não pode, de maneira alguma, achar que a gente não está no caminho, achar que a gente está
não está fazendo a coisa direito porque a gente está errando. Quando você está errando, é justamente a evidência que você está fazendo alguma coisa, entendeu? E se você está conseguindo se auto-perceber errando, é melhor ainda, porque isso é amadurecimento. É você entender que você está, de fato, ali evoluindo, né? Não tem como evoluir sem identificar erros. No momento que você fala que você não erra mais, é o momento que você não aprende mais nada. Simplesmente isso. Então, é manter a cabeça aberta, se manter humilde diante dos seus estudos, né? Isso é importantíssimo, porque às vezes o nosso ego aí cria peças na gente, né? Faz a gente acreditar em coisas que não são verdade. Ah, eu já entendi tudo disso aqui. Ah, eu já tô manjando muito. Esquece isso, né, não? Imagina se o Ayrton Senna, ou o Usain Bolt, ou qualquer um grande esportista aí da nossa história, tivesse se falado, ah, já tô bom o suficiente. Esse é o dia que é o dia que acaba para ele, entendeu? É o dia que ele não evolui mais. Beleza, pessoal? Vamos fechando então? Podemos fechar? Tá, boa noite. E assistir a novela? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, então, todo mundo aí. Bom descanso a todos. Estudem, aproveitem esse tempo de quarentena para estudar mais do que a média, que quando as coisas voltarem ao normal, vocês vão estar à frente dos outros. Maravilha? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na terça que vem. Bom final de semana a todos e abraço. Tchau, tchau. Abraço.